galera do OpaCast, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo em paz? Tô falando com você que tá do outro lado aí. Tá gostando de acompanhar toda a programação do OpaCast? Então, primeiramente, eu quero saudar você, amigo, amiga que começou, se inscreveu há poucos dias aqui em nosso canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Afinal de contas, você está em um dos melhores podcasts de negócio aqui da região norte do estado do Ceará, tá bom? Obrigado pela sua audiência, muito obrigado por compartilhar o nosso conteúdo, por estar presente aqui, consumindo os conteúdos que estamos produzindo. Afinal de contas, o OpaCast é oportunidade, propósito e autoconhecimento. A gente procura trazer conteúdos que possam, de alguma forma, transformar e impactar a sua vida. Então, pega esse conteúdo, coloque em prática, faz ele valer, faz todo o esforço que a gente está tendo aqui da equipe, de selecionar pessoas extraordinárias para compartilhar de conhecimento com você, faça tudo isso valer a pena, ouvindo e colocando em prática, tá? Porque, afinal de contas, a diferença ela começa de dentro para fora. Então, começa aí com você. Nosso papel aqui é semear, é trazer conteúdo de qualidade e é o que a gente está fazendo, o que não vai ser diferente hoje, tá? Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de falar para você que tem o desejo de ter um podcast como esse, precisa de um estúdio para gravar seus materiais, aula, alguma coisa desse tipo. Não perde tempo. Vem para Noar, estúdio podcast aqui em Tianguá. Clica aqui no link nas redes sociais, aqui que está na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso às redes sociais oficiais da Noar Estúdios de Podcast. E você entra em contato com a equipe, agenda, vem conhecer o estúdio, vem conhecer todo o equipamento. Afinal de contas, se a gente consegue fazer, você também pode. É acessível para qualquer pessoa. Basta você dar o primeiro passo e vir atrás dos seus sonhos, tá bom? Agradecer também nossos patrocinadores oficiais e parceiros, que é a MF Solar, energia solar aqui em Tianguá. Está precisando trocar a energia da sua casa por um sistema de energia renovável e com a equipe que realmente seja de confiança, procura a MF Solar aqui em Tianguá, tá bom? Então, agradeço também nossos amigos e parceiros do portal ibiapaba24horas.com. Afinal de contas, são não parceiros, são padrinhos do OpaCast. Toda parceria realizada desde que a gente iniciou. Então, meu amigo Evaldo, muito obrigado pela parceria de sempre, tá bom? Vamos deixar de papo, vamos para o conteúdo, porque eu quero que vocês me ajudem a receber da forma que ela merece. Afinal de contas, hoje temos ela, uma renomada psicóloga clínica, né, com uma vasta experiência e a formação de excelência, graduada pela Universidade Federal do Piauí, especialista em saúde pública pela ESP do Ceará e com formação em abordagem centrada na pessoa. É clínica de adolescentes. A doutora Késia, ela também tem um impressionante e tem um profundo entendimento da regulação emocional. Ela nos guiará através de nuances, de dicas, de como utilizar, né, nossas emoções a nosso favor e poder colocar isso em prática, principalmente nesse período eleitoral, onde as pessoas ficam com tanto aquela frase, depois eu saber com ela se essa frase está certa, com os nervos à flor da pele. Então me ajuda a receber com a calorosa salva de palmas, doutora Késia. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Confesso que da próxima vez eu vou deixar aqui preparando uma carteirinha de sócia aqui do OpaCast, porque já está virando sócia. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer, Carlos, estar mais uma vez aqui nesse espaço que é tão agradável, né? O próprio estúdio é confortável, com certeza, né? Com certeza. E a proposta do podcast, do OpaCast, eu acho muito interessante. Envolve negócios, autoconhecimento. O que somos nós sem autoconhecimento, Com né? certeza. Tudo na nossa vida começa ou termina, tá entrelaçado com a questão do autoconhecimento. Acho que é por isso que eu me identifico e volto sempre aqui. E vai né? vir mais vezes. vezes. É um prazer estar aqui com você novamente. Que é isso, doutora. A gente que agradece e é importante, como eu falei aqui para o pessoal que está chegando agora, está se inscrevendo agora no nosso canal, a gente procura selecionar realmente de uma forma muito criteriosa quem vai vir participar junto conosco. Por quê? Esse projeto, particularmente, é algo que Deus colocou no meu coração e eu disse, se Ele colocou é porque Ele vai me dar a condição de realizar. E veio adversidades, obstáculos, como tudo na vida. Sim. E aí cabe a nós entender e fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam, né? Quando eu falo para o pessoal que está do outro lado, olha, a mudança ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E eu não pratico, eu estaria sendo hipócrita. Então, eu procuro todos os dias fazer isso. Se tem alguma coisa que eu quero que alguma coisa externa aconteça, eu quero que essa mudança comece primeiro comigo. Então, se a gente não selecionasse realmente pessoas que viessem agregar,
para quem está do outro lado, a gente já está fazendo um trabalho em vão, com toda a estrutura dessa, equipe, deslocamento. Então, a gente agradece, a gente sabe da sua agenda, que é apertadíssima, né? Mas, com certeza, esse episódio ele vai contribuir ainda mais para quem está do outro lado. Concorda? Concordo, sim. Então, vamos lá. Estamos aqui para contribuir. Vamos lá. A gente selecionou um tema, até colocamos na arte de divulgação, né, os personagens do Divertidamente, que é uma associação, né? Porque o filme ele retrata muito, fala muito sobre as emoções, fala muito sobre a importância de cada uma delas, né? A gente às vezes tenta eliminar, não, porque tem gente que é positiva ao extremo, né? Não pode ter tristeza aqui, tem que ter. As emoções, se elas existem, elas precisam, como a própria palavra tem do nosso tema, ela precisa da regulação, né? Sim. Em uma entrevista, outra que eu fiz com você lá na Rádio Santana, você falou assim, teve outra palavra que você utilizou e aí falou, não vou trocar essa por regulação. Não sei se era controle. Controle. Você tinha falado controle, porque né? É muito comum a gente utilizar essa palavra controle, né? Uhum. Até habitual nas nossas falas, às vezes. E quando o controle dá uma ideia de algo ser preso, né, reprimido, e essa não é a ideia, porque regulação emocional não quer dizer que você não vá sentir. Faz parte das nossas vidas sentir. O que nos diferencia de outros animais, né, são também os nossos sentimentos, é claro que não é só isso, mas faz parte da nossa humanidade sentir. É um que a mais que nós temos, é algo que nos agrega mais, né, que nos ajuda no enfrentamento de diversas coisas, né. Então, não é um caminho controlar ou não sentir as nossas emoções, mas justamente nos conhecer e conhecer as nossas emoções, como é que a gente funciona diante de cada situação, qual é o tipo de emoção que é evocada, como é que eu lido frente à raiva, como é que eu lido frente à alegria ou à tristeza ou medo, né? Se aquilo me paralisa ou se aquilo me impulsiona. Então, é muito mais válido que a gente se conheça, né? E conheça as nossas emoções e use elas ao nosso favor. Porque, na verdade, elas são como molas na nossa vida para diversas coisas. O que seríamos de nós sem a alegria? Aí alguém se pergunta, mas qual é o papel da tristeza nas nossas vidas? Já imaginou a nossa vida sem que a gente pudesse exprimir algo que nos decepcionou, que nos frustrou, que nos deixou para baixo, né? Ela tem um papel nessa regulação, a tristeza, mas não é algo que é para ser mergulhado, é algo que é para ser sentido, vivido, e aquilo se dissipa. Então, aquilo não fica, ou não nos adoece, ou não nos engessa, né? E assim como o medo ele é um mecanismo natural nas nossas vidas de proteção. O que seríamos de nós sem o medo como mecanismo de proteção? Eu gosto de enfatizar, né? Será que estaríamos vivos? Será que conseguiríamos ter chegado aonde chegamos, nos nossos lugares, nossas profissões? Porque ele nos ajuda a nos orientar, a tomar medidas preventivas, né? A sermos mais assertivos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, todos eles têm um papel fundamental. É claro que o excesso, que é o que as pessoas confundem, é o excesso que nos causa problema. Alegria demais, euforia, né? Faz meter os pés pelas mãos, né? É verdade. O medo demais paralisa, né? Não permite que eu comece, como você estava falando, né? Comece por dentro, de dentro para fora. Então, o medo exagerado, ele nos paralisa. A repugnância pode nos isolar, né? Que é o nojo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do papel das nossas emoções, usando sempre elas ao nosso favor. E no meio político, né, e nesse meio, nesse contexto que a gente está agora das campanhas eleitorais, não é diferente. Esse termo que eu usei, doutora, os nervos à flor da pele. É correto isso ou é mais só um ditado popular que normalmente... Eu vejo mais como assim, uma forma, né, comum das pessoas se expressarem, que quer dizer que o sistema nervoso central está aflorado, né? Como se dizia também antigamente. Aflorado quer dizer, está acentuado, está intensificado as emoções, aí é como se ele tivesse na superfície da pele, né? Os nervos à flor da pele. Qualquer coisinha... Qualquer
Fagulha, Qualquer estoura. fagulha, estoura. Doutora, como a gente trouxe aqui o tema, né? Regulação das emoções no período das eleições. Antes da gente entrar propriamente nesse ponto aqui, né? Como a regulação das emoções para o período eleitoral. O que é regular as emoções? A gente já começou a fazer uma pequena introdução sobre isso. Em um outro momento, como eu disse, você já tinha em uma entrevista falado sobre controlar, mas acaba que o controle, remetendo muito ao que você disse, ao preso, a não deixar ir para nenhum local. E a gente percebe que com as emoções não tem como fazer isso. Realmente regular. Uhum. É trazer o equilíbrio. Não eliminar nenhuma delas, até porque nós precisamos de todas, né? Então, para que as pessoas entendam, o que seria a regulação das emoções? A regulação das emoções não significa não sentir, como eu estava falando agora há pouco, introduzir, mas trata-se de sentirmos de uma forma mais equilibrada. Não viver, não reprimirmos, que seria um polo, e não exacerbar as nossas emoções, né? Deixar aflorar tanto, né? As nossas emoções. Mas vivê-las, senti-las, muito, né? Isso, vivê-las, senti-las de uma forma mais equilibrada, que eu não deixo de viver, eu não deixo de sentir, eu não deixo de me afetar, mesmo que eu queira, que você queira não se afetar com algo, é quase que impossível. O que a gente pode minimizar o impacto daquilo, não dar tanta ênfase para aquilo, para aquela emoção, ou ser guiado exclusivamente pela emoção e não pela nossa razão. Ambas são necessárias e devem estar dialogando sempre, em acordo, para que nós consigamos viver emoções reguladas. Então, essa regulação como eu disse, é um equilíbrio. É um equilíbrio. É você ter a consciência, já dizendo controle de novo, é você ter a consciência de como trazer esse equilíbrio, como proporcionar esse equilíbrio para cada uma delas. Como viver cada uma dessas emoções. Não fugir, né? Porque, tem pessoas que querem fugir da tristeza, de uma perda de um ente querido, ou de uma frustração. A gente está vendo muita gente aí cometendo suicídio. Por perder, teve uma pessoa que cometeu suicídio porque perdeu quase 500 mil reais naquele negócio do tigrinho, né? Então, tudo isso é a falta da regulação das emoções. Ela está ali numa euforia de participar de algo para se beneficiar, perdeu, se frustra ao extremo para chegar ao ponto de não ter mais o desejo pela vida, né? Não só a frustração, como um dos sentimentos que geralmente fazem o ser humano se sentir encurralado na vida, ou seja, não ter perspectiva, né, de saída sobre uma situação, é o sentimento de impotência. Toda vez que o ser humano ele se vê numa situação que ele não tem controle, que ele não sabe o que fazer, né, como essa situação que você está colocando, né, do jogo, né, dessa perda, que ele se sente encurralado, aí o que acontece? Vem um sentimento de impotência. E dependendo de como esse sentimento vai ser vivido, o quão intenso ele vai estar, ele pode levar a pensamentos e até atos como esse, né, que você referiu. E acaba aqui fugindo dessa, vamos dizer assim, de como ter essa equilíbrio emocional. Sim. Não é isso? Então, a regulação das emoções, doutora, ela é fundamental nesse período das eleições, não somente no período das eleições, mas é um período, e como eu disse, né, sendo até redundante, as emoções estão ali à flor da pele. Sim. A gente conseguiu perceber, por exemplo, na última eleição presidenciável, que aconteceu em 2022, que houve uma polaridade, e nessa polaridade as emoções estavam realmente muito afloradas. Tanto a alegria, quanto a raiva, quanto a tristeza. Sim. E acabou acontecendo muitos conflitos. Sim. Né? Então é importante essa regulação não só no período eleitoral, né? Porque até mesmo para a pessoa conseguir fazer essa regulação assistindo agora para chegar até lá, pode ser que ela até consiga, né? Mas é algo que tem que ser um exercício, ele tem que ser feito diariamente. Justamente. Né? A regulação emocional, ela é um exercício, e ele deveria ser um exercício básico na nossa vida, como outros cuidados que a gente tem diários com o nosso corpo.
E a gente tem que pensar que não é só no período eleitoral. A gente está aqui abrindo um parênteses para discutir a regulação emocional no período eleitoral, mas ela é para a nossa vida. E serve para qualquer como tempo, todo, né? Atemporal, né? todas as situações, dentro e fora do trabalho, dentro e fora da família, no nosso meio profissional, nossas amizades, nas nossas relações sociais, de uma forma como todo. E aqui no período político é só uma parte das nossas vidas. Como nós somos seres sociais, né? Como nós somos seres que somos integrados na sociedade, que nós vivemos no meio coletivo, não há como não ser afetado por essas emoções, né? A política, ela é algo que ela permeia diversas áreas da nossa vida, ela abre discussões que são muito pertinentes para a nossa vida e, lógico, que vai mexer com as emoções. Por quê? Porque discute nossas crenças, discute os nossos preconceitos, as nossas ideologias, né, os nossos ideais, os nossos valores, a nossa questão, nosso contexto, sei lá, municipal, nacional, econômico, financeiro, discute as questões que guiam as nossas vidas. Então, como que essas pessoas, nós, não vamos ser afetados? Não há como não ser afetado. Talvez tem pessoas que ficam ali mais por fora do assunto, que não vive tão intensamente, que não levanta bandeira, que às vezes não discute ou não entra em conflito, mas isso não quer dizer que elas não são perpassadas por todas essas questões que são discutidas na política, né? E é essencial para as nossas vidas, não dá para a gente viver alheio, mas politicagem é diferente de ser político, né? De justamente discutir esses ideais, de discutir esses valores, de discutir as nossas crenças, os nossos desejos e tudo aquilo que a gente luta, as causas por quais nós lutamos. Doutora, a gente sabe da importância, como você já até mencionou, da regulação das emoções durante esse período eleitoral, por conta dos conflitos diversos que acontecem. Mas fora os conflitos, de que forma que ela pode ajudar, essa regulação, ela ajuda na saúde mental das pessoas? Ajuda de diversas formas, né? A pessoa não viver a exacerbação desses sentimentos, ela manter as suas relações, né? Tanto familiares como sociais, elas conseguirem se manter nos seus trabalhos, mesmo com toda essa conjuntura, né? Com todo esse meio, ajuda a não se precipitar, a não tomar decisões que não são assertivas, que podem causar grande arrependimento, né? Que podem ofender, que podem machucar, que podem ferir a dignidade de outro, né? Então, assim, é bem amplo, né? E eu queria dar uma entrada aqui a respeito desse assunto, que a gente tem que lembrar também que, para além das nossas afetações com esses atravessamentos, há estudos e pesquisas voltadas exclusivamente para essa área. Então, não pense, não se engane que toda a questão da campanha eleitoral, ela não tem estudos por trás diante das afetações humanas e o marketing que é feito em cima disso é feito nesse conhecimento, não é feito de qualquer jeito, não é coisa da cabeça, de qualquer forma, não. Essas pesquisas, esses estudos, eles vêm lá da época do fascismo, do nazismo, né, como uma forma de utilizar isso ao favor, né, de quem está pleiteando uma campanha, uma vaga, e aí mexe com as emoções, tanto que é estratégico, né? Quem não se lembra de um político ali abraçando uma criança, né, ou visitando um lugar assim de mais vulnerabilidade social, não tem como não mexer, né? Então, assim, tudo é estruturado em cima das nossas mexe direto com o emocional da pessoa, nossas né? afetações, né? Os nossos medos, as nossas crenças, o nosso entusiasmo, a nossa esperança de que virão dias melhores, né? A nossa raiva, o nosso sentimento de injustiça, de indignação. Então, tem estudos a respeito disso e as campanhas políticas, elas são estruturadas em cima dessas afetações que nós temos. Você pode observar que alguns farão uso, né, estruturarão sua campanha em cima da esperança.
em criar uma ideia do novo, de que novo está por vir, de que um novo melhor virá para todos nós, economicamente, em termos de políticas públicas, de saúde, e isso nos enche de esperança. Enquanto que outros, quando eles não estão assim tão à frente, não têm, digamos, tantas chances, né, de conseguir chegar lá, muitas vezes estruturam suas campanhas em cima do medo, né, do caos, porque o medo e o caos também têm um poder muito grande sobre nós, né? Na forma como a gente vai pensar, como a gente vai decidir, como a gente vai se sentir, como a gente vai agir. E não se engane que o medo também pode mobilizar até mais do que a esperança, né? Então, assim saiba utilizar e regular essa emoção, né? Então, isso pode ser utilizado de uma forma positiva, mas também pode ser usado de uma forma negativa. A gente tem que tomar cuidado para não ser manipulado, para não ser chantageado emocionalmente, né? Porque tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Né? A gente fala da faca, né? Uma faca pode servir para cortar um queijo, uma carne, mas também pode servir para tirar a vida de outra pessoa. Sim. E é justamente nessa perspectiva. Então, esse é um exemplo também, né? Para além daquelas afetações, daquelas mobilizações que a gente já tem natural, como também determinadas coisas podem ser bem direcionada, não é tão intuitivo, né? No intuito de mexer com as nossas emoções e mexer com o nosso poder de decisão. Agora, o que eu vejo é que tem alguns pesquisadores que eles vão falar sobre isso, a respeito do quê? De que essa estruturação da campanha em cima de, sei lá, da esperança ou do medo, seria capaz de mudar o nosso poder de decisão. Já tem outros pesquisadores que eles vão falar que não, que somente só viria a reforçar aquilo que a gente já tem dentro. Se aquilo condiz com aquilo que a gente já acredita, aquilo tem o poder de reforçar mais ainda aquela ideia, aquela escolha, aquela decisão. Então, assim, tem diversas linhas de pesquisas que vão mostrar, até de certa forma, um pouco antagônico, né? Uhum. Como que funciona isso. Mas não tem nada, assim, conclusivo, né? Doutora, diante de toda essa explanação, essa introdução em relação à regulação das emoções, né? De que forma e quais as principais técnicas, será que a gente pode chamar dessa forma, que podem ser apresentadas para esses candidatos e também para as pessoas que estão participando, não só os candidatos, né? Mas se todos envolvidos. Todos envolvidos, Sim. não só diretamente, mas indiretamente. Uhum. Porque como é que um cara que vai estar conduzindo uma campanha eleitoral do candidato Y, se ele não tiver com equilíbrio emocional em dias, pronto, já era, Sim. ele não vai conseguir controlar nem da vida dele. Quanto mais de uma campanha eleitoral que envolve tantas pessoas. Quais são as principais técnicas ou dicas que podem ser utilizadas nesse período, que acaba perdurando por longo de toda a vida, Sim. mas como a gente está falando no período eleitoral, que é esse período de mais explosão das emoções. O que pode ser colocado como técnica que possa auxiliar candidatos, pessoas envolvidas nesse período eleitoral, a regular as emoções de uma forma menos difícil, na verdade, mais fácil não, menos difícil. Às vezes o caminho é menos difícil, pelo menos. Eu achei bem interessante que você colocou essa questão, porque realmente pode desestruturar tanto a campanha, né, política em algum momento, diante dos acontecimentos, dos fatos que ocorrem nesse período, como pode desestruturar a família, pode abalar, às vezes tem muitos rompimentos, não só para os eleitores, mas também para quem está no período eleitoral pleiteando a vaga. Pois é, e para construir algo é tão demorado, Sim. né? É tão difícil, Sim. mas para colocar abaixo apertar um botão, né? E pensando justamente nessas questões que você trouxe, foi que eu fiz aqui alinhei aqui pelo menos 8 tópicos, né, que vai servir, né, para você que está nos acompanhando, né, para você que está mais de longe, mas para você que está mais de perto da campanha eleitoral, que está mais envolvido, como também para você candidato, né, como lidar com essas emoções que vão ser afloradas, né, com os desafios da campanha política, quando as ofensas chegarem, né, quando esses atravessamentos acontecerem, né? Então vamos lá. Doutora Kézia, quais são os 8 pontos importantes que precisam ser vistos
e contidos durante esse período eleitoral em relação às emoções? O primeiro de todos tem tudo a ver com o podcast, com o OpaCast, que é o que a gente falou sobre o autoconhecimento. O que significa isso? Conheça você mesmo. Como que você quer lidar com o outro, como que você quer lidar com as emoções dos outros quando você não se conhece, né? Então é importante conhecer a si mesmo, conheça as suas emoções. Quem sou eu quando eu estou com raiva? Quem sou eu quando sou contrariado? Quem sou eu quando sou desafiado? Quem sou eu com o sentimento de injustiça? Como é que eu costumo reagir? E conhecendo a si e as suas emoções, também conhecendo as emoções do coletivo. Como é que o outro tende a reagir frente a essas situações, especialmente quem é candidato, né? Com certeza. Ter essa maturidade, ter essa consciência ajuda a se precaver de muitos problemas, de muitos conflitos, de evitar palavras erradas, né, em momentos inoportunos, de evitar enfrentamentos desnecessários, perda de energia desnecessários, de saber pelo que lutar, de saber como se posicionar, de como não deixar de sentir suas emoções, porque você é humano, mas sem se afetar ou sem se desestruturar. Né? É importante o autoconhecimento, doutora, porque às vezes a gente tenta conhecer tanta coisa, vai buscar em livro, vai querer conhecer a teoria de não sei das quantas, e vai buscar tanta coisa tão fora, mas esquece de conhecer aquilo que vai dar uma base, a estrutura que vai sustentar de uma forma, vamos dizer assim, mais consistente, para ter lastro, para conseguir conhecer algo fora, que é conhecer a si mesmo, é o autoconhecimento, né? Sim. Podemos dizer que em qualquer etapa, qualquer processo da vida, o autoconhecimento é indispensável, né? Então, o político, né? O político que está pleiteando a vaga, que ele se conhece, ele sai na frente. Aí, se ele se conhece, ele observa as emoções do povo, do coletivo, o que é que perpassa, o que é que mexe com as pessoas, como mexe, ele já está à frente, ele já tem algo a mais ali, né, para trabalhar suas emoções, regular melhor suas emoções, para lidar com as emoções dos outros, né? Porque se ele for no embalo de qualquer pessoa, das emoções dos outros, do coletivo, que muitas vezes é uma histeria coletiva. Quando se junta um grupo de pessoas, às vezes uma pessoa só não tem coragem de tomar tal atitude. Mas quando se junta no grupo, a gente vê isso nos estádios de futebol, né? Infelizmente, as atrocidades que acontecem, porque uma pessoa só, muitas vezes, ela não tem coragem de tomar tal atitude. Mas quando se junta com um grupo, ocorre aquela euforia, aquela histeria coletiva, e aí são capazes de criar um poder destrutivo. É, né? Aí onde entra aquela frase que agiu pela emoção e não pela razão. E não pela razão, né? Pela raiva, pelo medo, né? Mas não de uma forma equilibrada, né? Então, o primeiro ponto é conhecer a você mesmo, conhecer quais são suas emoções, pelo menos as mais básicas, né? Como é que você age diante de cada uma delas, como é que você é movido, como que você é afetado por cada uma delas, como é que as pessoas, já que você vai lidar com o coletivo, já que você vai ter que trabalhar com pessoas, é importante entender um pouco mais de pessoas, de como as pessoas se comportam no meio coletivo, de como as pessoas são levadas e afetadas pelas suas emoções. Por exemplo, uma fala em cima de um púlpito pode levar pessoas a determinadas atitudes, e ao mesmo tempo você tem o poder de abrandar situações, né? Você tem ali a faca que você falou. Você tem o poder, né, de utilizar aquilo de uma forma benéfica ou de uma forma maléfica, até mesmo contra você. Porque uma palavra que sai no momento inadequado, às vezes a intenção não era aquela, porém a forma como foi falado no momento inoportuno tem, às vezes, um poder de destruição. Nós vimos recentemente, eu até cheguei a mencionar aqui em um dos episódios, um caso de um prefeito aqui do interior do estado do Ceará, daqui da região norte do estado, em um pronunciamento dele, em uma rádio, em uma entrevista, pegaram uma frase dele em um contexto... Isolada? E ele quis, na cabeça dele, levar uma mensagem,
Só que a cabeça, eu acho que não processou direito o que ele queria e acabou saindo outra coisa. E gerou uma repercussão muito negativa em relação do que foi apresentado. Sim. Então, como eu falei, o exemplo da faca, né? Eu, como trabalho muito apresentando eventos corporativos, também eventos pessoais, aniversário, casamento, a gente percebe a importância de você realmente estar ali para falar o que precisa ser dito, né? E saber o que vai dizer. Por isso, o quanto é importante o autoconhecimento. Sim. Porque a boca fala, na Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. Como é que eu vou para um evento de um casamento ou um aniversário de 15 anos e eu passei a tarde inteira, por mais que não foi bebendo, mas passei a tarde inteira vendo filme de terror, agitado, vendo coisas negativas. Aí como é que eu vou chegar em um aniversário de 15 anos para trazer uma palavra, por mais que tenha um roteiro, mas como é que vai estar o meu espírito ali naquele momento? O emocional, né? Então, né? O autoconhecimento, pelo menos para mim, ele tem, desde que eu comecei a colocar em prática, né? Porque você nunca para. O autoconhecimento é um alvo móvel. Sim. Então, você sempre tem que estar buscando ele. Ele é inalcançável, mas você consegue ir buscando passo a passo. É como a perfeição, né? A gente não deixa de buscar a perfeição, sabendo que nunca a gente vai atingir. Né? Isso. Mas é porque na busca pela perfeição a gente consegue aperfeiçoamento. Isso. Ser melhor a cada dia, né? Isso tem muito a ver com as nossas emoções, porque ninguém está blindado de não, às vezes, tomar uma atitude impulsiva, impensada, não. Regulação emocional não te garante estar blindado para coisa nenhuma. Com certeza. Pelo contrário, mas você ser mais ciente de quem você é e como que você quer lidar com as suas emoções. Achei interessante esses dois exemplos que você colocou, porque muitas vezes quando a gente está se pronunciando, às vezes a gente estrutura uma linha de pensamento e não vê o viés de como aquilo pode ser interpretado por uma outra pessoa, ou onde que ela pode encaixar aquilo e às vezes não é a tua intenção, você não está levando para aquele lado. E a outra situação que você colocou, o que eu estou fazendo durante o dia, que às vezes é muito discrepante do que você vai fazer em uma outra reunião, e que às vezes dá, por ter um roteiro, né? Pode se tornar até uma coisa mecânica, porém dá mais trabalho para estabilizar a emoção, para entrar no clima de um outro evento, de uma outra reunião que é totalmente discrepante do que você já estava fazendo durante aquele dia. Dá mais trabalho. E assim, trazendo assim para a minha experiência, a minha vivência, né? Porque quem já me viu apresentando algum evento, nesse porte que eu falei, que é aniversário, casamento, ou um evento mais que traga a emoção, né? Que retrate a emoção ali, vem que muitas das vezes, por eu me conhecer, às vezes eu acabo fugindo daquilo que está escrito, mas sem fugir da essência do que está sendo proposto. Por quê? Porque eu consigo ter o domínio daquilo ali, porque eu me preparei para chegar ali. Sim. Me preparei para aquele momento. E aí é onde entra a importância de você se autoconhecer, né? E aí, agora que está no primeiro. E ainda nem tá vendo aí? Ainda nem concluímos ainda. Ainda estamos no primeiro. Você que está chegando agora em nosso episódio, presta atenção. A doutora Kézia, ela separou 8 pontos de como você colocar na prática tópicos importantes de como você colocar na prática a regulação das emoções, tá? E por mais que a gente tenha colocado aqui no episódio que é para o período eleitoral, mas isso é atemporal. Você vai poder utilizar a qualquer tempo da sua vida, qualquer época da sua vida. E quanto mais você utilizar, melhor você vai ficar, menos difícil vai ser para você colocar em prática. Então, continua com a gente aqui, porque a gente está só no primeiro. Doutora, falando ainda sobre o autoconhecimento, indispensável para qualquer ocasião, né? O que entra ainda dentro desse primeiro ponto é a questão de se conhecer, inclusive em relação aos seus limites e os seus preconceitos. Não se engane. Não venha me falar que você não tem preconceito, que você não tem limites, que você dá conta de tudo, porque isso não existe. Né? Você está mentindo para você mesmo, você está se enganando. Então, quando a pessoa entra, né, num processo de autoconhecimento, né, de si, ela realmente sabe quem ela é. Ela busca conhecer, inclusive nas suas limitações, nas suas dificuldades, né, nos seus preconceitos, né, porque, infelizmente, nós somos atravessados por isso.
quando a gente está se formando, quando a gente vai crescendo, essas coisas vão nos atravessando e às vezes fica ali impregnada. Isso às vezes são coisas que são maléficas a nós e os outros e que a gente precisa ter conhecimento de nós mesmos para que nós saibamos lidar da melhor forma possível e por que não mudar, né? Então entra dentro do conhecimento. E quem está no meio político vai lidar com diversas pessoas, pensamentos, posicionamentos diferentes. Então, como lidar com pensamentos, ideias diferentes no meio coletivo, as polarizações, se você não sabe nem quem você é e as dificuldades que você enfrenta, né? Quanto a lidar com ideias diferentes, saber dialogar com o outro, controlar, aí eu digo que é mais controle mesmo, controlar suas emoções para não se deixar levar pelaquela emoção que vai ser suscitada. E até aí depois entra a regulação, controla. Isso, eu até coloquei aqui uma pergunta justamente falando sobre isso, eu acho que se encaixa justamente nesse momento, que é como que o público pode ser afetado emocionalmente no clima das eleições e como podem fazer para se proteger. Se autoconhecendo, né? Se conhecendo, né? Porque as pessoas, às vezes, são levadas exclusivamente por aquilo que a gente estava falando. Pelo coletivo, pelo aquele movimento do grupo. Às vezes, a pessoa não tem aquela ideia, não tem aquele sentimento. É suscitada ali na hora, naquele movimento. E quando a pessoa viu, ela já fez. Aí, quando chega em casa, aí lá vem a culpa, vem um remorso. Eu não devia ter feito isso, eu não deveria ter dito isso. E quando passar a campanha, né? Que independente de quem ganhar, tem que estar ali para estar representando o povo, A e B, e aí toda aquela euforia, toda aquela histeria, todos aqueles conflitos, eles não devem permanecer, mas às vezes é muito difícil reparar os danos, né? Então é preciso ter cuidado com isso, conheça a você mesmo, para que você não seja manipulado e influenciado, né? Simplesmente pelo momento, pela emoção. E o segundo ponto, né, que eu gostaria de trazer, que é a questão de deter o pensamento, né? É muito importante a gente não só pensar, o nosso pensamento, ele é muito veloz, diferente do nosso corpo, que necessita que a gente pense, aí desenvolva, decida tomar uma atitude, né? Movimentar-se ou algo, o pensamento é muito mais veloz. O segundo ponto é deter o pensamento. Detenha o pensamento. O que significa isso? Você para, você olha o que você está pensando, você analisa se aquilo está realmente congruente com quem você é, com seus valores, com seus princípios, se aquilo tem realmente um fundamento, se você deve se deixar levar e tomar suas escolhas e decisões voltado, né, direcionado por aquele pensamento. E quando houver pensamentos negativos, é preciso suspendê-los e transformá-los. Né? Isso que eu chamo de deter o pensamento. Porque, do contrário, imagina uma mente que ela está sendo guiada por pensamentos negativos. Tem um poder muito destrutivo. Tanto autodestrutivo como destrutivo para quem estiver perto. Então, é preciso não somente ser conduzido pelos pensamentos, mas a gente precisa colocar em suspense. Dar uma parada, pensa. Pensar sobre o que está pensando. Pensar sobre o que está pensando. Observe os seus pensamentos como quem está no estado de contemplação. Questione essas crenças, né, que estão fundamentando esses pensamentos, né, se são negativos, porque isso evitará reações emocionais desproporcionais, né? Isso ajuda a pessoa a ter decisões mais assertivas, isso ajuda a pessoa no processo de regulação emocional. Pensar sobre o que está pensando. Isso. Ajuda na regulação emocional e evitar, né, danos, evitar reações emocionais desproporcionais e também ser mais assertivo nas suas decisões. Por exemplo, que a gente está pleiteando a campanha, precisa ser muito assertivo em cada palavra, cada gesto, cada comportamento, naquilo que está, quais as ideias que estão defendendo, onde é que aquilo vai levar, né? E quem está acompanhando também não é diferente, porque muitas vezes a pessoa se expõe. Né? E assim, apesar da gente ter feito separado o conteúdo, mas foi tá bem em concordância. Tá alinhado. Porque outro ponto que eu separei aqui é o seguinte: qual a relação entre a emoção e a decisão política? Eu acho que vem justamente em deter o pensamento. Eu preciso detê-los para que eu possa tomar aqui uma decisão política
de forma racional e também com emoção. Sim. Né? Eu não posso dizer assim, não, é só racional. Se eu Não for é. só racional, eu vou estar prejudicando o lado. Se eu for só emocional, eu vou estar prejudicando o outro. Sim. Eu vou ter que ter esse equilíbrio, né? A gente precisa da junção, as duas coisas, né? Eu estava até ouvindo um paciente que eu achei super interessante a colocação dele, que a percepção era que as emoções é o motor e o racional é a direção. Achei tão interessante que eu vou compartilhar aqui, porque um sem o outro não anda. O que é um veículo sem direção e o que é um veículo sem um motor. Então, as nossas emoções, elas nos impulsionam, né? Elas nos movimentam, elas nos encaminham, mas é preciso saber para onde você está indo, aonde que essas emoções vão te levar, e o racional, aonde ele equilibra isso, né? Aonde ele vai fazer esse trabalho de, isso realmente faz sentido? Né? Isso aqui realmente tem um fundamento, isso aqui está de acordo com aquilo que eu acredito, com os meus objetivos, aonde que eu quero chegar, né? Então, o racional e o emocional tem que andar lado a lado. Sempre conversando e alinhando. Sempre em sintonia, né? Em sintonia. Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo, deter os pensamentos. Terceiro ponto. Terceiro ponto, respire. Quer dizer, respire. Não respirar como já mecânico, né? Como a gente faz. Mas é aquela respiração diafragmática, que é aquela respiração mais profunda, da seguinte forma. É uma respiração que ela é profunda, ela é lenta, ela é pelo nariz. A pessoa inspira pelo nariz e depois ela expira pelo nariz. Mas por que disso, né? Porque quando a gente respira de uma forma mais adequada, a gente consegue suspender os nossos pensamentos e as nossssas emoções. Aí o cara tá lá do outro lado ali e fala assim, mas doutor, eu respiro todo o tempo, 24 horas por dia, mano. Essa respiração aí não. Você tá só oxigenando, como a doutora disse. É respirar para poder... Respirar de uma forma mais efetiva. Muitas vezes no dia a dia a gente não respira de uma forma efetiva, sabia? A gente respira meio, né? Só o suficiente para oxigenar ali, mas às vezes não tem qualidade nessa respiração. Quando a gente está falando muito rápido, quando a gente está numa atividade acelerada, a nossa respiração é curta. E essa respiração não ajuda a relaxar. Ela não ajuda no controle de estresse. Quando a gente está muito agitado na correria do dia a dia, ela não é a respiração mais efetiva. Tá vendo aí? Né? Então, o pessoal pensa que é assim, controlar as emoções é só dizer, não, vou sentar aqui, vou fazer a posição de lótus, né? E pronto. Não, tem vários pontos. Tem técnicas. E doutora, qual seria uma técnica prática para o pessoal que está acompanhando em casa, para o pré-candidato, a pré-candidata que está acompanhando a gente, colocar esse terceiro item em prática? Respirar da forma certa, para poder trazer toda essa bagagem do que a gente já viu aqui. É isso que eu estava demonstrando agora há pouco. Você respira, inspira, né? Puxa o ar pelo nariz e depois segura o balãozinho cheio, que eu chamo, que é o pulmão, e depois você vai soltar o ar pelo nariz. Ah, mas eu vou sair por aí respirando dessa forma? Sim, às vezes você não precisa demonstrar para ninguém. Você sentado ali, com a cabeça mais erguida, que facilita a respiração, você puxa o ar suavemente. E é incrível como 2 minutinhos disso põe a cabeça no lugar. Se está prestes a uma crise ansiosa, se já está numa crise ansiosa, se está muito tenso, se está muito enfurecido, isso tem um poder de acalmar. Isso tira o foco dos nossos pensamentos. Pelo próprio nariz soltando, não pela boca. Nariz. Não, melhor pelo nariz porque você tem um controle melhor de relaxamento, né? E o que é que ocorre? Qual o benefício disso? Você tira o foco dos pensamentos que estão suscitando aquelas emoções que estão afloradas. Você consegue pensar melhor. Você dá uma distância entre o pensamento e a reação e o comportamento. É como a história de contar até 10 antes de fazer alguma coisa. Pronto, eu vi um livro chamado Fúria Assassina. Estava lendo esse livro. E uma das personagens, ela sofre com ansiedade. Ela está fugindo de um cara que está perseguindo ela na floresta. Sim. E ela já estava passando por problemas emocionais. E eu acho que até essa parte não tinha mencionado que ela tinha ido fazer um tratamento e tudo, mas ela começa a fazer um exercício como se ela já
tivesse tido orientação para fazer. Como se ela estivesse na floresta, perdida. Aí ela respirava, aí suspirou fundo, dizendo lá no livro, e aí ela começava a dizer, diga 3 coisas que você está vendo. Aí ela começava, o galho, a folha e essa árvore. Agora diga 3 coisas que você escuta. Aí ela começava, o pássaro, a água e o galho quebrando no chão. Essa é uma outra técnica psicológica, porque faz o quê? Faz basicamente que a pessoa saia daquele ciclo de pensamentos que está suscitando as emoções e faz com que a pessoa se conecte com a realidade. Por exemplo, aqui, uma câmera, 2 microfones, 2, né? Faz com que você saia daquele movimento mental E vá para outra linha de e raciocínio, você né? tira o foco para outro assunto e para a realidade. Porque a ansiedade, ela é focada o quê? Sempre no pessimismo, o futuro pessimista. Quando você volta-se para a realidade, você sai do ciclo do medo. Você sai daquela linha de pensamento que está suscitando a crise, né? Então, também é bastante interessante. Eu trouxe a respiração porque, às vezes, ela é mais prática. Mas mais é simples. É um exercício também É um utilizado? exercício, esse que você colocou, e é muito bom e funciona, né? E Às o último vezes... foi o que você está sentindo. Aí ela, sentindo a terra, sentindo o vento, sentindo... É o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está tocando, literalmente né? traz para a realidade Traz ali, para a né? realidade, né? Pessoas que estão em crise, muitas vezes, dependendo do nível de crise, se a pessoa está em casa, eu indico que ela deite-se no chão, que coloque as mãos espalmadas no chão, né? Ela vai estar todo o corpo ali no concreto do chão, não passa, né? Como dizia as pessoas antigamente. Então, para que mais concreto, mais real do que o chão? Aí começa as sensações físicas, é frio, aí começa a conectar ela com aquela realidade. A crise ali vai embora, ela consegue respirar de uma forma mais adequada e a crise vai embora. Então fica aí uma dica. Mas você não precisa sair por aí deitando no chão, não. Isso é só uma crise de ansiedade no meio da rua, aí ele se deita no asfalto. Não se jogue no chão, não, pelo amor de Deus. Isso aí é só no reservado. Se a crise estiver forte, dá certo. Mas a respiração, depois que você cria o hábito, em qualquer lugar que você esteja, até no metrô lotado, você consegue se acalmar, centrar seus pensamentos, regular suas emoções, realinhar suas decisões. E a quantidade de vezes dessa respiração vai ser de acordo com o que você conseguir. Com o que você vai sentir. Eu costumo dizer que 2 ou 3 minutinhos, no máximo, é o suficiente para sair de uma crise de ansiedade, né? Dependendo do nível de crise de ansiedade, se a pessoa fizer 2 ou 3 minutinhos de uma forma efetiva, essa respiração, ela consegue sair de uma crise de ansiedade, né? Perfeito. Crise de pânico e tudo. Então, é muito interessante, porque aí, naquele momento que a pessoa está respirando, é como se os pensamentos fossem assentando. Imagine como se fosse aquela água turva, né? As emoções ali, tudo misturado. Um copo d'água com 2 colheres de óleo, pronto, mexendo. Né? Aí vai se acalmando, aí o óleo vai ficando em cima. O óleo vai, no caso aí você está colocando, o óleo vai ficar em cima. Mas quando eu uso, né, a questão da terra, da areia, aí vai ficar embaixo. Aí o que é que eu estou fazendo? É o que vai acontecer. A pessoa vai começar a se organizar. O que é que eu estou fazendo? Como eu pretendo reagir a essa situação? Está de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com os meus objetivos? E é tão automático que isso vai acontecer, que a pessoa vai conseguir fazer esse trabalho, sabe? Quando ela consegue colocar as emoções no lugar, com a técnica de respiração. Que bacana. Terceiro ponto, respire. Já estamos no terceiro ponto de 8, que a doutora Kézia trouxe para a gente, de como você colocar em prática o exercício para regular as emoções, né? E, como eu disse, para o período político, que é o que está antecedendo aqui esses dias. Mas é algo que você vai levar por toda a sua vida. Sim. Não por resto da vida. O resto é quando a pessoa já por toda a vida. De preferência por toda a vida. Vamos ao quarto ponto, doutora. Gerenciamento do estresse. Quarto ponto, gerenciamento do estresse. Como é que funciona isso? A gente não dá para a gente viver, mesmo quem está imerso nas campanhas políticas, mesmo quem faz parte das campanhas políticas, tornar esse o único assunto exclusivo da sua vida. Então, para gerenciar o estresse, para você dar conta dessa campanha, você que está pleiteando, para você chegar lá e chegar bem, né, e chegar vitorioso, né, e os demais que estão envolvidos, ou até mesmo quem está acompanhando, é preciso que gerencie o estresse.
a nossa vida ela não é composta exclusivamente de política, né? Assim como não é composta somente de trabalho ou de lazer. Então, tem as suas escapadas, né? Vá relaxar um pouco, desopilar um pouco, bater um papo que seja sobre outro assunto, diversificar ali a mente, o que está permeando sua mente, porque o que estiver permeando sua mente vai guiar suas emoções. Nunca se esqueça. O que você pensa vai suscitar emoções. Se você só está ali naquele assunto, aquele assunto direto, vai causar um desgaste para você. E um desgaste desnecessário. Então, aproveite, saia com a sua família, tenha os seus momentos de só você a sós, você com seus pensamentos, um momento para desopilar, seja com música, o que for. Cada um de nós tem uma forma de relaxar. Então, isso é muito particular. Então, entrar em contato com a natureza, veja a sua forma de relaxar, de gerenciar o estresse. Aí tem pessoas que, às vezes, escrevendo, né? Ou, às vezes, conversando com outras pessoas, já dá aquela acalmada, já desestressa, consegue ver as coisas por outra perspectiva. E, doutora, esse ponto que a senhora falou, gerenciamento do estresse, né? Ele vai muito de encontro com o que a gente vê hoje através das redes sociais, né? Às vezes a rede social, para muitas pessoas, é uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo ela está bombardeando ela ali com milhares de informação que para aquele momento ela não precisaria. E acaba desinformações. E acaba que trazendo um acúmulo, como a senhora disse, né? A areia, depois da água turva, ela vai sentando, né? E nesse caso da rede social, quando ela está ali só para... de forma ociosa na rede social, é como se ela tivesse debaixo de uma cachoeira onde está caindo um monte de informação e a vasilha é pequena. E não filtra nada, vai caindo tudo ali dentro, né? Acho que o exemplo bem claro disso foi as eleições, né? Que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, presidenciais de 2022. Principalmente, né? principalmente. Que assim, tumultuou as redes sociais, de que pessoas discutiam mesmo abertamente, não discutia A gente ideias. via em restaurante, em todos dentro os de lugares. casa, família intrigada com... Porque assim, a gente normalmente vê essa postura quando chega essas eleições municipais, né? Porque é algo mais próximo, algo mais intimista. Sim. É aquela coisa, porque fulano é meu irmão, é porque não sei o quê, é parente, é primo. Os amigos, Os amigos, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente viu a proporção que tomou a polarização em 2022, foi de assustar. Porque realmente as pessoas não estavam conseguindo conter. Que ganhou repercussão a nível mundial. A nível mundial, Sim. né? Então é preocupante. E não só no sentido positivo, é preocupante. Realmente, até o ponto de pessoas tomarem atitudes, né? Como foi o caso do rapaz lá que esfaqueou um dos candidatos, né? A gente não sabe até que ponto foi movido por questões pessoais, um desequilíbrio emocional. Recentemente, ou, né, Donald Trump sofreu um atentado, né? Que foi colocado como se fosse uma iniciativa individual, né, de um jovem, mas a gente não sabe até que ponto também. Né? Porque assim, ele não acordou com esse pensamento. Eu acho que foi o envolvimento de ideias, de formação de opinião, o ambiente que ele vive, o que ele buscava, que foi acumulando até chegar ao ponto que chegou. Até mesmo a pessoa às vezes está numa situação de distúrbio, né? Aí pode acentuar algumas ideias, né? Se colocar como, dependendo do nível de crença que a pessoa tem, de como isso é suscitado nas suas emoções, eu vou resolver a parada. Eu vou resolver a questão, né? Porque isso aqui vai ser destrutivo na vida de várias pessoas, então eu sou o salvador da pátria. Doutora, você falou em crença. Só abrindo um parênteses aqui, que eu acredito que não é nem um parênteses, eu acho que está contido. Quando a gente fala em crença, vem muito a história da crença limitante. Sim. E a crença limitante, para muitas pessoas que não sabem, é algo que o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão, a sua criação fez que você tivesse. Ajudou a formar. Ajudou a formar. Como, por exemplo, menino, vai comer essa manga com leite não, que faz mal. Menino, não come esse baião agora, vai tomar banho só tal horas. Né? Desse tipo. Estou dando exemplos, os mais práticos, mas tem... mais comuns, né? Diversos aí. Sim. Isso é uma crença limitante. Né? É aquela história, outra mais complexa, dizer que só tem dinheiro
quem ganha de forma ilícita, né? Muitas das vezes a pessoa associa a riqueza à corrupção, a roubo, à droga. Fulano de tal venceu na vida. Vixe, deve estar vendendo droga. E dá a ideia de que também ninguém pode chegar lá. Que ninguém pode com chegar lá. Com um trabalho honesto, com um trabalho justo. Isso. Né? Como se não São pudesse... crenças limitantes. São disfuncionais Essas também. crenças, elas podem bloquear todas essas etapas, porque não adianta eu me autoconhecer, deter o pensamento, respirar, ter o gerenciamento das emoções. Aí, quando eu chego bem aqui fazendo o gerenciamento das emoções, uma crença que me ensinaram lá atrás, que era esse aparelho aqui é só para eu jogar. Aí, não, isso aqui só serve para jogar, não serve para eu me comunicar. Sim. Aí, a partir daqui, olha o que eu vou deixar de fazer, porque isso aqui, para muitas pessoas, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Sim. Para muitas outras, isso aqui é só uma ferramenta de entretenimento. Assim como também para outras, isso aqui é uma arma para poder fazer golpe aí, aplicar golpe no pessoal. Né? Então, essas crenças limitantes, elas podem bloquear até mesmo o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento? Pode. Muitas vezes, quando a gente fala em crença, as pessoas associam muitas vezes ainda, infelizmente, a religião. E crenças religiosas é só uma parte das nossas crenças, né? E aí nós temos diversas crenças que às vezes são funcionais, que nos ajudam a estar aqui hoje, a nos organizar frente ao mundo, os nossos compromissos, aonde a gente quer chegar, os nossos objetivos são movidos pelas nossas crenças funcionais. É por isso que a gente funciona, é por isso que a gente se organiza, é por isso que a gente planeja e a gente alcança, né? Mas no meio dessas crenças funcionais, nem sempre nós só temos crenças funcionais. Às vezes está misturado, tem crenças disfuncionais. Tem pessoas que têm muitas crenças disfuncionais. Casos de pessoas que estão vivendo uma vida completamente limitada. Aí a gente vê assim claramente. Mas às vezes as pessoas têm muitas crenças funcionais, mas tem ali misturadinho no meio, que nem a escolha do feijão, né? E ali atrapalha, bloqueia. Bloqueia o quê? Crescimento, relacionamento, profissionalismo, né? Bloqueia numa campanha eleitoral de saber lidar com diversas ideias, pensamentos e posicionamentos, porque tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não vou, eu não faço, eu não consigo, eu não acredito. O próprio nome diz, crença limitante. Ela vai lhe limitar em algum ponto, né? Justamente. E ainda sobre o gerenciamento do estresse, a gente deve pensar que nessas campanhas, muitas vezes acontecem assédios morais, né, ofensas pessoais, por exemplo, esses candidatos, e é difícil você manter o equilíbrio ali, saber separar e entender o que é seu e o que é do outro. Mas eu não fiz isso é um absurdo. Aí se você vai responder no mesmo tom, aí você perde a razão, de repente você está na razão, nada daquilo você fez ou deixou de fazer. Aí você está na razão, mas por não ter gerenciamento das emoções, por não ter regulação emocional, por não estar trabalhando o gerenciamento de estresse, já está tão cansado e esgotado quando vai chegar na reta final, que perde a cabeça. Aí perde a razão. Estava na razão, perdeu a razão. Eu não sei, me diga se eu estou fazendo o dever de casa certo, doutora. Eu tenho comigo, desde que eu obtive essa informação, voltando até o início do episódio aqui, não adianta você ter uma informação e não utilizar ela. Retenha o que é bom e dispensa o que é ruim, né? E algo que me chamou muita atenção em um livro que eu li, que é uma frase que fala assim, que nós somos do tamanho daquilo que nos tira do sério. Interessante. Né? Nós somos do tamanho daquilo que nos tira do sério. Uma besteira no trânsito, o cara chegou e buzinou, aí pronto, aí tu perdeu o teu dia, tá estressado o dia, uma bobeira de nada. Você se estressou com isso? Você é do tamanho daquilo que lhe tira do sério. Né? E a gente tem que entender o seguinte, não é o que as pessoas falam que nos definem. Se eu tenho autoconhecimento, se eu me conheço, eu sei quem eu sou, não é o que a pessoa está dizendo que vai ser, que vai impactar a minha vida, dizer assim, não, a fulano tal disse isso, eu vou passar o dia mal. Ei! Justamente. Porque quando problema de quem falou. Quando você tem autoconhecimento, você sabe o que é verdade e o que não é. Inclusive, quais são os defeitos que você tem, né? Porque não é só assumir qualidade, é muito fácil fazer a listazinha de qualidade. Mas quais são os defeitos que você tem, as limitações que você tem, até os preconceitos, como a gente estava falando lá no início,
que é a tua dificuldade, que é o teu calcanhar de Aquiles, que é aquilo que vai demandar ainda de você por muito tempo amadurecimento e desenvolvimento pessoal. Esse exemplo que você colocou do trânsito, né? Não é que a pessoa não possa se estressar, mas é o quanto que aquilo vai definir o dia dela. Então, tem pessoas que dizem assim, meu dia foi péssimo. Aí você vai ver o que foi que aconteceu. Aconteceu algo que afetou e tudo, mas aquilo a pessoa deixou que determinasse todo dia. Não consegue ver mais nada de positivo, ou às vezes o dia pode até ter se tornado um dia completamente ruim, não pelo evento que causou o mal-estar na pessoa momentaneamente, mas porque ela deixou que aquilo se estendesse para o resto do dia e afetasse todas as suas atitudes, todas as suas decisões, todo o seu estado emocional. É lógico que vai ser negativo, né? Porque não foi mais aquela situação, é o que você fez com aquela emoção. Porque ele potencializou, né? Potencializou. Ele potencializou o quê? O negativo. E acaba que se expandindo, justamente, né? Aquilo que eu foco se expande, vai crescer, né? vai se expandir, né? Já fomos Vamos lá? 4 pontos. Sim. 4 pontos. Autoconhecimento, reter o pensamento, respirar e gerenciamento do estresse. E agora nós vamos para o 5º, na sequência de 8 pontos, que a doutora Kézia está trazendo para a gente, esses pontos fundamentais, práticos, que você só encontra aqui no OpaCast. Para você colocar em prática, nesse período aí onde a turma está todo mundo com muita energia, muita disposição para o período eleitoral, que afinal de contas, doutora, só lembrando que essa é a primeira política municipal pós-pandemia. Verdade, não tinha parado para observar. E aí, essas eleições municipais, elas têm algo muito característico, que é a história das carreatas, Sim. os arrastões, as reuniões. E o povo gosta muito desse movimento. Sim, então, as bandeirinhas, né, vibrando. querendo ou não, é uma retomada de algo que, por conta da pandemia, as pessoas vão dizer assim, praticamente 8 anos sem ter, né? Porque as eleições municipais são a cada 4 anos, né? Sim. Então, as emoções ainda estão ainda mais à flor da pele. Podem ser mais potencializadas ainda, né? 5º ponto. Isso. E é interessante que o OpaCast vem trazendo essas discussões, né? Que são muito pertinentes, né? Que você vê até os exemplos do dia a dia que você traz aqui, que são coisas que nos atravessam, que pode acontecer na vida de qualquer um. Com certeza, né? Com certeza. E vamos lá para o 5º ponto. Então, é empatia e escuta ativa. Por quê? Porque para você exercitar a empatia, é preciso que você conheça primeiro suas emoções. Como é que eu vou me deter, ou como é que eu vou me colocar no lugar do outro, se eu nem sei como é que é estar no meu lugar? Como é o nível das minhas afetações? Como é que eu vou exercitar a empatia se eu, numa campanha política, não consigo te ouvir atentamente? A gente vê muito isso em debate, né? Em debates, né? De entender qual é a tua percepção que pode ser diferente da minha. Qual é o teu ponto de vista? De onde é que você está partindo? Quais são os teus atravessamentos? Por que que você tem esse posicionamento, essa ideia? Por que que você tem essa convicção? Nada é por acaso. Então, somente quando eu sento para te ouvir atentamente, é que eu posso entender de onde é que você está falando. De onde é que você está partindo? Qual é a base para você ter esse posicionamento, né? E aí isso não significa eu me converter às suas ideias, né? Não se trata de conversão. Mas os conflitos, eles são gerados porque as pessoas querem convencer umas às outras a mudar de time, né? Digamos assim. Verdade. Mudar de partido, de que o outro tem o mesmo entendimento que você, quando na verdade tem toda uma conjuntura ali, toda uma história de vida, né? Que a gente estava conversando sobre crenças, que faz com que você fundamente o teu posicionamento e eu o meu. Doutora, né? essa palavra empatia, eu confesso que é a primeira vez que eu estou vendo junto dela a escutativa. Eu fiz questão de colocar porque senão e faz assim um funciona. sentido tremendo. Porque como é que eu vou praticar a empatia se eu não consigo nem ouvir a pessoa que está do outro lado? Como é que eu me coloco no seu lugar para entender como é que você pensa e se sente a respeito de alguma coisa se eu nunca nem te ouvi? Se eu não te ouvir e eu tentar me colocar no seu lugar, tem determinados assuntos que vai ser meras convicções minhas, não é eu no seu lugar.
Não é eu partindo do seu entendimento, das suas afetações, é eu partindo do que eu acho que você pensa. É eu partindo das minhas emoções que eu estou atrelando a você. E a gente vê muito isso nas redes sociais hoje, a falta da empatia, Sim. que é os diversos juízes que aparecem, né? Hoje, como eu já estou feio aqui de dizer aqui no podcast, que a rede social já não é mais terra de ninguém. Ela é uma terra que tem lei, né? Hoje existe uma polícia especializada em crime cibernético. Mas as pessoas ainda elas estão muito ali para julgar. Uhum. Elas não têm a preocupação de se colocar no lugar do outro. Já vimos casos de pessoas que tiraram a própria vida por diversos ataques que sofreram através das redes sociais, como, por exemplo, o filho de uma cantora do banda de forró conhecida, não sei se do Rio Grande do Norte, mas muito conhecida. E um menino muito jovem, que acabou sofrendo um ataque cibernético, né? Que, no meu ponto de vista, pode me corrigir se eu estiver errado, não tem problema. Eu vejo como falta de empatia. Pode ser qualquer que seja o problema que a pessoa esteja passando. Ela pode ser a pessoa mais errada do mundo. Mas por que eu vou lá e julgar ela? Por que eu vou lá e botar mais uma pá de areia dentro da cova que a própria pessoa está cavando e se enterrando dentro? Muitas vezes, quando a pessoa faz um pronunciamento, você não sabe como é que está dentro dela, né? Ou como está a vida dela, a ordem. A gente vê ali um recorte, o que a pessoa está querendo mostrar. E pode ser que esteja faltando só aquela fagulhazinha aquele M&M's para terminar de encher o potinho. Sim. Que você vai ser a pessoa responsável para que transborde ou que aconteça algo pior. Ser um gatilho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é incrível porque a internet, ela parece que ela propicia ainda mais isso. Porque se as pessoas, às vezes, não têm coragem, sei lá, de bater lá na porta da pessoa e dizer, olha, porque eu penso isso, eu acho isso, daquele dia que você ia passando lá na rua e fazendo tal coisa, na internet a pessoa está meio que resguardada, né? Lá, ela pensa, né? Ela pensa que está resguardada, né? De dizer o que pensa, o que acha, tirar conclusões precipitadas, sem ao menos saber o que está realmente acontecendo de fato. Tá trazendo outro exemplo aqui se tirando do mundo online, trazendo para o offline. A gente vê muito isso. Partida de futebol. O time tá lá ganhando, a torcida, amor da minha vida. Sim. Perdeu. Tem cara que desce, vai lá no campo, tem gente que vai no centro de treinamento, vai xingar e acaba que não se colocando no lugar do outro, né? E só quer, o pensamento dele ali tá sendo só nele. Não me satisfez, então... Minha frustração. Você vai ter que arcar com a minha frustração. Você está aqui simplesmente para me satisfazer, para dar conta de me fazer feliz. É quando as pessoas colocam a sua dependência da sua felicidade, da sua satisfação nos outros. Ou quando as pessoas têm pouca maturidade para lidar com frustração. Quem está no meio de competições, como os jogadores, né, ou outros atletas, eles são preparados também para perder. Eles devem ser preparados para perder, porque faz parte, né? Como você estava colocando o caso do rapaz que perdeu lá um dinheiro significativo no jogo. Quem entra no jogo, seja lá qual for a modalidade de jogo, é sabendo que tem a possibilidade de perder. Então, tem que se preparar para isso. E aí o torcedor não está lá no campo, não sabe qual é toda a preparação física e psicológica para estar ali, o quanto que às vezes aquela pessoa quer realmente, né? O time quer ganhar, ou aquele jogador quer fazer aquele gol significativo, mas assim, ele tirou a chupeta da minha boca. Né? Ele foi o gatilho para a minha frustração e não consegue lidar com aquela emoção. E aí, no meio de um coletivo que já está com as suas emoções exacerbadas, acaba tomando atitudes que, às vezes, isoladamente, sozinho, não teria coragem de fazer. E essa palavra, né? Assim, perfeito. Porque as pessoas falam muito, tem empatia. Como é que eu vou ter empatia se eu não sei nem ouvir? Sim. As pessoas então, têm uma compreensão diferente de empatia. É escutativa, né? Escutativa é eu ouvir com atenção, porque muitas vezes as pessoas ouvem mecanicamente. Então, estar atento ao que você está falando, qual o sentido do que você está trazendo, o que você pode estar sentindo com aquilo, eu me conectar com você. Isso é escutativa. E com a escutativa, eu tenho uma melhor
percepção ou uma melhor possibilidade de me colocar no seu lugar. Ainda não é garantia, né? De eu exercitar isso, porque exige de mim um exercício, uma disponibilidade para me colocar no lugar do outro. Senão, do contrário, eu vou achar que estou me colocando no lugar do outro, eu estou apenas partindo dos meus pensamentos, das minhas convicções, dos meus sentimentos. A gente vê muito isso no meio político, né, nesses períodos eleitorais, essas campanhas, quando amigos começam a discutir um assunto, uma ideia ou políticas públicas e acabam brigando, perdendo a cabeça, puxando uma faca ou machucando o outro ou rompendo de vez. Como eu já citei, já se passaram várias campanhas políticas e amigos que não voltaram. A pessoa já esteve no poder, já saiu do poder e ainda estão brigados por conta daquilo. Porque saiu do campo das discussões das ideias para ofensas pessoais. Não conseguiram discutir as ideias, não conseguiram discutir política em si, né? E acabaram tomando um partido, né? Transformando aquela discussão de ideias em ofensas, Doutora, ferindo o outro, né? a gente falando sobre isso aqui, né? Como eu disse que quando a gente faz algo com amor, acaba que agindo a concordância do universo para isso, né? E justamente o outro ponto, que é falando sobre... trazendo esse ponto da empatia e da escutativa, né? Como, assim, as pessoas que estão à frente de um período eleitoral como esse, como se blindar de críticas e ataques, muitas das vezes pessoais, durante o período de política, né? Sim. Com essa falta de empatia e falta de escutativa de quem está do outro lado. Sim, tem que se preparar logo para o pior. Você está como um alvo, você está à frente. E é lógico que vai ter amores e dissabores. Quem entra no meio político tem que se preparar psicologicamente para saber que uns vão te amar e outros vão te odiar. Se você não tem esse entendimento, você acha que você vai só agradar todo mundo, você está caindo numa cilada que é sua. Pior engano que tem. Então, tem que já saber que esse tipo de coisa pode acontecer. Tem que se preparar psicologicamente para o pior. Não é viver o pior, não é ser negativo. É porque quando você está num determinado meio que você sabe que aquilo é propício e que pode acontecer até aquele tipo de coisa, você tem que se preparar para o pior. E se não acontecer o pior, ótimo. Então, você lida muito mais fácil com essas situações. Também a pessoa, quando a pessoa leva para o lado pessoal, como a gente costuma falar, é quando ela começa não só a ser ofendida, como ela começa a querer discutir mentalmente, provar que aquilo não é verdade. Se você tem convicção que aquilo não é verdade, se você se conhece o suficiente e aquilo não tem nenhuma relevância, cuidado para você não se trocar com aquela outra pessoa e se baixar no nível. Né? Se rebaixar, cuidado como que você vai se pronunciar, porque às vezes querendo se defender, você acaba realmente comprometendo a sua imagem. Então, cuidado, muito mais vale gerenciar o estresse, desopila, pensa bem como é que vai ser sua conduta, age de acordo com seus princípios, seus valores, com aquilo que realmente é prudente, e aí você resolve como dirimir esses problemas, que é um dos outros pontos mais à frente que a gente vai estar tratando. Sexto ponto, né? Doutora. Sexto ponto, reavaliação positiva, né? Você tem que interpretar, é semelhante àquele de ter o pensamento. Lá a gente precisa observar o pensamento e esse reavaliação positiva. Então, reinterprete as situações negativas, veja o que de bom elas podem trazer, né? O quanto que você pode crescer com aquela situação. Você acabou de colocar a questão das ofensas pessoais, né? Mas como assim eu posso crescer, eu posso tirar algo de bom? Sim, porque se você souber conduzir uma situação como essa, que é uma situação que muitas vezes fere a sua dignidade, a sua autoestima, mesmo que você não tenha feito algo, né? Isso vai te preparar para diversas outras coisas na vida política, pessoal, familiar. Então, é preciso reavaliar as situações e ver o que é que você aprende. Se não tem nada de bom lá naquela situação, mas o que é que você aprende com aquela situação? Que proveito é que tem para a sua vida? Qual a lição que você extrai dali? Vai ser muito significativo, né?
Então, esse é a reavaliação positiva. Reavaliação positiva. Vamos dizer que enquanto eu faço o gerenciamento do estresse, depois que eu tive empatia e escutei, eu vou avaliar de forma positiva aquilo que está acontecendo. Que está acontecendo, que está me reter afetando. O que é bom e deixar ir embora. É bom, né? É isso? E o restante vai embora. Então, porque muitas vezes com o passado, às vezes, tem situações que foram ruins pra gente. Não dá pra negar isso. Porém, o que é que eu aprendo com aquela situação vai ser muito mais significativo do que ficar remoendo. Nessa situação das ofensas pessoais que você colocou, né? Muito bem. Separar quem você é do que está sendo dito. Se você se conhece, você sabe que você não é e que você não fez, por que você vai ser movido? Se aquilo não é teu, é do outro. Se aquilo não é uma conduta tua, é um pensamento do outro, é uma forma de ser do outro. Limitada, disfuncional, ou falta de caráter, ou o que for, né? Porque tem diversos posicionamentos que tem essas questões por trás, né? E que aquilo não diz respeito a você. Se você não fez... Foge do seu controle, né? Foge do seu controle. Se não está no seu controle, não se debata. Não se degladie, não gaste sua energia à toa. Economize a sua energia para o período eleitoral, para a campanha, para os seus objetivos, para os seus sonhos, para as suas metas. Quando a gente não se conhece, a gente pode cair na armadilha de não separar o que é meu e o que é do outro, né? Como a questão das ofensas. Então, se o outro está falando daquilo, tem um ditado, né, que diz que quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais de Pedro do que de João. Do que propriamente do outro. Do que do outro. Então, quando você sabe quem você é e que aquilo não pertence a você, não diz respeito a você, Pedro está falando de Pedro. Pedro não está falando de João. E trazendo um exemplo também, muito baseado no que a gente está falando sobre o período eleitoral, quando você tem um conhecimento do que você vai fazer no período da eleição, é mais estratégico você saber quem não vota em você, para que você realmente vá buscar quem vai votar em você, né? E quando a pessoa não tem um planejamento muito definido, qual a primeira coisa que ela fala? Ela diz, cadê? Você já pediu o voto do seu primo? Não, mas... Não precisa nem pedir, ele já é da família. Já está garantido. Já está garantido. É o grande erro que as pessoas fazem, né, em relação a esse período eleitoral. Ou seja, óbvio que nós não estamos falando de estratégias eleitorais aqui, Sim. mas nós estamos falando de saber como conter as emoções. E se eu me conheço e sei o que eu estou fazendo, tenho um planejamento, é óbvio que eu tenho que começar com o passo a passo da forma certa. Sim. Né? Tem a humildade de chegar e pedir para quem está perto de você. Ele não tem obrigação de dar voto para você. Ah, é seu irmão, ele tem obrigação de votar em você porque é seu irmão? Você já perguntou para ele se ele quer votar em você? Ele tem a vontade dele, ele tem o desejo dele, ele tem... Ideais, você está entendendo? né? Então, é mais ou menos isso. Sabe que você tocou num ponto muito importante? Porque muitas pessoas acham, até quando colocam um negócio, que a sua família tem vai obrigação ser seu cliente, de ir lá. Vai ter a obrigação de ir, ou que vai, se sua empresa depender dos familiares, né? Vai ser um fracasso muitas vezes. Verdade. E principalmente que a gente escuta isso, a questão de pedir o voto do fulano e eu, que sou irmão, que sou primo, não veio aqui conversar comigo. As pessoas querem atenção. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser vistas, né? Elas querem que aquele político, aquele candidato, ele tire um tempo, ele dê o devido valor que ele está dando para a pessoa que ele acha que não vai votar nele. Me diga uma coisa, é mais certo uma pessoa da sua família votar em você ou uma pessoa que não é da sua família votar em você? Óbvio, se você for pedir para os dois, a probabilidade é que a pessoa da sua família vote. Mas se você for pedir só o de fora, é possível que a sua família não vote em você por você não ter te dado consideração de procurar eles para saber se realmente eles querem apoiar você. Justamente. Afinal de contas, ninguém vota por obrigação, né? Ninguém vota obrigado no outro. Sétimo ponto, doutora. Resolução de problemas, né? Resolução de problemas, o que significa isso, né? Foco nas soluções. As pessoas perdem um tempo muito grande focando nos problemas. Você precisa, claro, conhecer quais são os seus problemas, as dificuldades que você está enfrentando numa campanha política, né? Quais são os seus desafios, claro.
que está surgindo agora que você ainda não se preparou? Mas foque nas soluções. Tá bem, o problema é esse aqui. Nomeou, identificou. O que a gente pode fazer a respeito disso? Dentro do que está ao seu alcance. Não adianta ficar com utopias, idealizações, planos mirabolantes. O que é que eu vou fazer concreto, fato real, que eu posso fazer a respeito dessa situação? Isso poupa uma energia Gigantesca. Isso ajuda a regular as emoções, porque diminui a frustração, diminui a tensão, diminui a ansiedade, diminui o medo, diminui a raiva. Aí coloca o quê? Se diminui, coloca ali no equilíbrio, né? Então, é muito importante focar no que realmente é necessário. É muito importante identificar o que é relevante naquela situação e quais são as estratégias, quais são as ferramentas que você tem para lidar com aquilo, né? E as pessoas que estão envolvidas ali acompanhando a campanha política, que não é o candidato, né? O seu posicionamento, aquela emoção que você está deixando aflorar, aquela atitude que você está tentando, está ajudando ou está atrapalhando? Às vezes você acha que está ajudando o teu candidato lá, mas aí surge lá a notícia. Eleitor do fulano de tal fez isso e isso, acolá no comício, aí cria uma imagem negativa. Então, às vezes, você está atrapalhando, você não está ajudando. É porque Foca... não é porque seja um período eleitoral que ali você esteja só por sua vontade. Né? Se você está representando o lado, qualquer ação que você tiver e postura, aquilo ali ele vai sim sobrecarregar e recair naquele lado que você está apoiando. É que nem a empresa. Por exemplo, eu saio daqui com a camisa do OpaCast, aí eu passo ali, ou então com a camisa do Estúdio no Ar. Sim. Eu passo ali no sinal vermelho e o pessoal me viu com a camisa do Estúdio no Ar passando no sinal vermelho. O cara vai dizer, não é o Carlos, olha aquele funcionário ali do Estúdio no Ar passando no sinal vermelho? Sim. Então, justamente. É quem você está representando, né? Não necessariamente você precisa estar com a camisa ou com a cor do partido, alguma coisa desse tipo. Mas... Atende aqui para mim, por favor. Mas que você esteja ali representando e entender que você está ali representando uma pessoa, uma empresa, uma instituição, um projeto, uma ideia. Então, né? Se o eleitor está ali envolvido e tem algo que ele considera problemático, que é uma dificuldade, que pode atrapalhar seu candidato, que ele julga realmente pertinente ali, lidar, dirimir aquela situação... É preciso pensar antes de agir e focar nas soluções. Não é qualquer atitude impensada que resolve o problema. É preciso pensar o que realmente é efetivo, né? Doutora, último ponto, 8º ponto. Nós já passamos pelo autoconhecimento. Sim. Já passamos por deter o pensamento, respirar, gerenciamento do estresse, 4º ponto. 5º ponto, empatia e escutativa. Para mim, esse aqui foram... Ficou, né? Ficou. 6º, reavaliação positiva. 7º ponto, resolução de problemas. E 8º ponto? Expressão emocional. Né? Então, se você quer regular suas emoções, se você quer lidar melhor com as suas emoções, é preciso que você saiba expressar-se emocionalmente. E como é que se faz isso? É procurando uma pessoa de sua confiança, que pode ser desde um amigo, um familiar, ou até mesmo um profissional, para estar falando sobre aquelas questões que lhe atravessam, sobre aquelas dificuldades que você tem, ou o nível do teu afeto, né, relativo a isso. Eu acompanhei pessoas que trouxeram essas demandas no período das eleições de 2022, né, que foi bem turbulenta. Eu acredito que sempre você acompanha, né? Sim, frequentemente, mas eu acho que porque marcou bastante, né, o Brasil. E aí, quando você está ali conversando com uma pessoa de sua confiança, você consegue discutir de uma forma, sendo respeitada, né, sendo considerada, e com um profissional que vai ajudar você a ver nuances que às vezes você não está vendo sobre você ou sobre o outro, ou exercitar essa empatia que você não está conseguindo exercitar. Então, é muito importante a expressão emocional, a gente colocar para fora. Quando a gente coloca para fora, a gente tem melhor possibilidade de lidar com o estresse, com a ansiedade gerada pela situação, com a frustração, com a raiva, né? Como a gente viu no filme, que estava ali toda hora estourando, sim, explodindo, né? É incrível que quando fala da raiva, as pessoas fazem essa conotação de explosão. Mas a raiva não é esse sentimento de explosão.
Tem pessoas que lidam com a raiva também de uma forma que não é saudável, com a implosão, que é pra dentro, guarda Que é tudo pior. pra si. Que é pior. Tanto uma como outra traz prejuízos. A explosão, às vezes, gera incômodo porque atinge os outros. E a implosão traz muito adoecimento, muito sofrimento. Uma coisa que a pessoa poderia reavaliar positivamente, como ela não compartilha com o outro, ela não consegue expandir a visão sobre aquilo. Isso, né? só recapitulando, que o reavaliar positivamente não é você trazer o problema e permanecer com ele. É você, Não. daquela situação, focar na solução. Ver de que forma que você pode Ver qual resolver. é Tirar daquilo ali o que é bom. o que é bom Né? e É o o que... catar o feijão. Isso. É tirar os Tirar as furados, os escolhas, gorgulhos, né? né? E E ficar ver o que é que, bom. que de positivo tem naquela situação, o que, que você pode aprender ali. Então, com a expressão emocional, com esse compartilhamento que a pessoa faz com o outro, quer seja com um profissional ou com uma pessoa de sua confiança, ela está dando vazão para aquele sentimento. A probabilidade dela implodir e explodir diminui bastante e dela conseguir chegar à regulação e equilíbrio, em que ela reconhece o sentimento, ela identifica, ela não nega. Rapaz, eu tô com tanta raiva do fulano ou daquela situação, mas ela tá falando sobre aquilo, ela tá descrevendo. Tá externando, né? Ela não tá machucando ninguém. E por isso, e por aquilo, e tudo. E quando ela tá falando que ela tá se ouvindo, ela já vai organizando mentalmente aquilo. Tá dando vazão, tá organizando mental. Aí eu estou conversando com você, e você me fala, mas tu já pensou sobre isso? Porque de repente a minha visão tá limitada. Aí você me traz um fato novo que eu ainda não sei, você me traz um ponto de vista diferente, e aí com aquela troca, né, de conversa, de diálogo, de experiência, agrega algo em mim, e aí eu, sabe que é mesmo? Então faz sentido, aí aquilo ali começa a se dissipar, não vira raiva, aliás, raiva não, desculpa, mágoa, rancor, e aí você consegue dirimir aquele sentimento, você viveu, você se guarda tanto. Exato. Arranja o celular de novo, por favor. Doutora, normalmente, a outra vez você veio aqui, você veio participar de uma semana, obrigado, de uma semana específica, que era a semana do MEI, e aí nós tínhamos outros convidados aqui, e acabamos que tratando de um tema específico, que era a semana do MEI. Sim. Já quando a gente tem só um convidado aqui, a gente faz, no final do nosso episódio, que nós já estamos chegando a quase 2 horas de episódio, Passou rápido. que é um bate-volta, certo? Normalmente eu preparo esse bate-volta, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou utilizar o que eu preparei, eu vou utilizar os tópicos que você apresentou para a gente utilizar eles como parâmetro para tudo que a gente viu aqui nesse episódio. Eu vou dizer o tópico e você vai dizer a primeira coisa que vem na mente em relação aos 8 pontos que você trouxe aqui pra gente. Sim, vamos ver se eu dou conta, né? Dá, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Autoconhecimento. É tudo. Tudo na vida humana. Tudo na vida humana. Deter o pensamento. Importantíssimo. Importantíssimo para não tomar, para não ser precipitado e para ser assertivo. Respire. Sempre. De forma adequada. Gerenciamento do estresse. Fundamental para tudo. Fundamental para tudo dentro e fora da família. O que seria de nós se nós não gerenciarmos o estresse? Empatia e escutativa. Necessário para a gente viver em comunidade. Reavaliação positiva. Importantíssimo para a gente dar um direcionamento melhor para as nossas ações. Resolução de problemas. Fundamental para evitar gasto de energia desnecessária. Expressão emocional. Tudo também, né? Sem isso, a gente explode. Qualquer um de nós pode explodir. A gente precisa se expressar. É fundamental. Doutora Késia Portela. Mãe, mulher, filha, dona de casa, profissional, humana, amiga, tem falhas, qualidades, defeitos, coisas para ser aprimoradas, porque é uma constante esse trabalho. Tento não negligenciar naquilo que eu ainda preciso me aperfeiçoar. É uma batalha diária.
É constante mudança. É constante mudança. É que nem as tábuas da maré, todo tempo em movimento. Ser 1% melhor do que eu fui ontem, do que eu sou hoje, amanhã, né? Perfeito. E aí, foi que você achou desse episódio? Deu assim uma remexida na sua cabeça? Quando eu falo pra você que o que você vai assistir aqui realmente é pra fazer transformar a sua vida, eu não tô brincando. Doutora Kézia, mais uma vez, muito obrigado. Como eu disse, nós estamos chegando a quase 2 horas de episódio, né? O tempo voa. Sim. E com certeza quem está do outro lado assistindo a gente está amando esse conteúdo. E antes da gente se despedir, eu gostaria que a senhora nos falasse a importância, né, de um profissional assim como a senhora e como as pessoas lhe encontram. Ah, eu quero conversar com a doutora Kézia, sou da região, eu quero ter um atendimento com ela. Onde é que a senhora atende? Suas redes sociais, pode ficar à vontade. Eu atendo na Clínica Boys, né, no Shopping Biapaba. Eu atendo crianças a partir de 10 anos, é limitado a idade, né? O meu foco não é em transtornos, não é em sofrimentos. Meu foco são em pessoas. Pessoas sofrem, pessoas têm problemas, pessoas têm demandas e pessoas, às vezes, têm a necessidade de se conhecer para viver melhor, para viver com qualidade de vida, para se desenvolver, para crescer, para amadurecer. Então, meu foco é pessoas. Não são... mas você não atende pessoas que estão em sofrimento com transtorno? Claro que atendo, ajudo no diagnóstico e tudo mais. Mas antes de ver o processo de sofrimento e adoecimento, eu vejo pessoas, né? Por isso que minha abordagem é centrada na pessoa, porque é isso que eu acredito, né? E estou disponível para ajudar você também, inclusive naquele autoconhecimento que a gente tanto discutiu aqui. O pilar número 1, né? Tanto a questão da sua regulação emocional, seja dentro ou fora de período de campanha, como ajudar você nessa empreitada do autoconhecimento, que às vezes é difícil fazer esse exercício sozinho. Porque muitas vezes a gente não teve essa formação voltada para quem nós somos, né? No coletivo, no social, especificamente aqui na nossa cultura brasileira, nós somos muito voltados para o que o outro acha de mim, o que o outro quer de mim, o que o outro pensa de mim, e somos esquecidos, né? Até por nós mesmos. Então, é primordial que a gente tire um tempo, ou a sós, ou com a ajuda especializada profissional, para se conhecer e se desenvolver melhor, né? Então fica aqui meu convite a você. E aqui na descrição desse vídeo nós vamos deixar a rede social da doutora Kézia, e a partir de lá você vai saber onde é que ela atende, telefone de contato, como contactar a doutora Kézia. Como me acompanhar nas redes sociais. Como acompanhar nas redes sociais. Essa semana ela publicou um vídeo muito bacana, falando sobre as vozes, né? As crenças funcionais e disfuncionais, né? Usei ali uma música, né? Uma música que fala das vozes, né? Isso, para você aprender a identificar o que são, afinal, crenças funcionais e disfuncionais, que às vezes você está alheio e está dirigindo a tua vida aí. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Essa não vai ser a última, com certeza teremos outras oportunidades para a gente conversar aqui, porque assunto não falta, e como eu falei para você lá na rádio, né? É sempre muito bom ter esse bate-papo, por quê? Porque o assunto flui e pela riqueza de conhecimento que você tem, é muito fácil para quem está do outro lado entrevistando, conversar 2, 3, 4, 5 horas, se assim fosse necessário, porque tem muito conteúdo para vir daí para cá, para a gente poder compartilhar com o pessoal. Muito obrigado mesmo. E com certeza, agradeço, foi um prazer. Sucesso. A gente sempre cresce, né? Agrega conhecimento, é uma troca, né? Então, sempre saio daqui renovada, sempre levo algo comigo que a gente aprende, né? Nesses encontros. Eu costumo chamar de encontros, então a gente cresce juntos, né? É sempre um prazer e, como você falou, sempre flui muito bem, né? O diálogo até se estende. Verdade. Obrigado, doutora. Gente, antes de finalizar, eu quero agradecer aos nossos parceiros, aqueles que são colaboradores, começando pela MF Solar. Você está pronto para transformar sua conta de energia em economia, para ter independência enérgica? Então, conheça a MF Solar. Eles oferecem soluções completas em energia solar, projetos profissionalizados, com instalação profissional, serviço de manutenção e limpeza, garantia, máxima eficiência e eficácia e durabilidade dos equipamentos.
É muito fácil você encontrar eles. Entre em contato pelo DDD 88 99238 6696 MF Solar, conectando energias, criando futuros brilhantes. Nós estamos falando de energias renováveis, então é muito importante você ter isso. Agradecer também ao nosso parceiro de Biapaba 24 Horas, que é um padrinho aqui do OpaCast. Meu amigo Evaldo, que Deus abençoe mais e mais sua vida. Muito obrigado por toda a força, apoio que você nos dá. E também toda a equipe desse estúdio maravilhoso, Noah Studios, meu amigo Isaac, toda a equipe que sempre atende a gente muito bem. E aqui, ó, é o local para você vir fazer seu podcast. Aí você fala assim, Carlos, como é que pode? Como é que tu tem um podcast e fica chamando o pessoal para criar o deles? Esse amigo... Essa alegria que eu sinto em realizar o meu sonho, eu quero que você também tenha. Não é porque eu tenho que eu não quero que as pessoas cresçam, que não entre na mesma área que eu estou, que não faça aquilo que eu estou fazendo. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo juntos, tem, né? Todo mundo pode crescer. Então, vem para cá e já que você quer crescer, venha para o melhor local, tá? Aqui os meninos te dão assessoria completa, acompanhamento, direção do programa. Tudo isso com o máximo de qualidade no Ar Estúdio Podcast, é aqui em Tianguá. Também vai estar aqui o link do Instagram deles para que você possa acessar, tá bom? E o mais é agradecer mais uma vez a doutora Késia, agradecer você que está do outro lado aí, que Deus abençoe sua vida. Eu pedi lá no início do programa, mas vou pedir agora de novo. Se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações, curte aqui esse vídeo se foi importante para você em algum ponto. E ó, faz o seguinte... Aquele ponto que tu mais gostou, deixa aqui no comentário, tá? Você que está assistindo até agora, deixa no comentário escrita 8 pontos para regular as emoções. 8 pontos para regular as emoções. Se você escrever e colocar aqui nos comentários, eu vou te chamar na resposta aqui do comentário e vou te mandar um e-book que seja de acordo com o tema que a gente está conversando aqui. Vou até pedir a dica aqui, depois da doutora Késia, para ver o melhor e-book para mandar para você, tá? Então fica aí o desafio. Escreve aqui, se você acompanhou até agora, 8 dicas para regular as emoções. Coloca aqui que eu vou entrar em contato direto contigo. E se tem alguma pergunta, quer pontuar alguma coisa, alguma dica, sugestão, deixa nos comentários, fica à vontade, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, não esquece, faça o que precisa ser feito. Pessoas inteligentes fazem o que precisa ser feito e não só o que gosta de fazer. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio.